Depois, presidente, situação aqui. Obrigado. Senhores deputados, meu estado, o Mato Grosso do Sul, tem a segunda maior população indígena do Brasil, com aproximadamente 70 mil pessoas, mas tem também uma herança secular de erros que, perpetrados pela arrogância dos civilizados, constituem, como em todo o país, a trágica crônica da morte anunciada de etnias e nações. Meu estado, senhor presidente, o Mato Grosso do Sul, tem uma agropecuária das mais desenvolvidas do país, na vanguarda da produção de grãos, proteína animal e biocombustível, operada por pequenos, médios e grandes ruralistas que não podem ser confundidos com predadores das terras e das vidas indígenas. Porém, infelizmente, a soma trágica de distorções acumuladas desde o início da civilização, mais a flagrante e vexatória ausência de Estado, que se expressa de forma contundente na lacuna em que se transformou o vácuo legal sobre tão grave e controverso tema, em Mato Grosso do Sul, disputas pela terra contrapõem agricultores e índios em impasses e conflitos, muitas vezes sangrentos. Ainda que circunstâncias específicas possam agravar em Mato Grosso do Sul o que se convencionou chamar de questão indígena, esta é uma tragédia nacional que envergonha e constrange a todos nós brasileiros. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, se ataques de jagunços armados contra índios caracterizam de fato genocídio, a longa omissão da União, a ausência do Estado, consubstancia verdadeiro crime pela omissão social, pela inércia política e pela transigência ética e humana. Infelizmente, executivo, legislativo e, por consequência, o judiciário têm sido cúmplices nessa injustificável anomia. Por isso mesmo, o meu apelo aqui é no sentido de que, a partir desta casa, o Congresso Nacional se mobilize efetivamente para debater e votar o conjunto de projetos e emendas que, ao preencher o vácuo legal que gera a insegurança jurídica e estimula abusos, certamente porá fim a esta trágica e vergonhosa apartação entre índios e produtores. Projeto de Lei 2057 de 91, que cria o Estatuto dos Povos Indígenas, já fechou 2 décadas de letárgica tramitação e, por isso mesmo, teria sido atropelado pela dinâmica social, segundo alguns especialistas. A PEC 215 de 2000, que confere ao Congresso Nacional competência exclusiva para aprovar a demarcação das terras ocupadas pelos indígenas, bem como para ratificar as demarcações já homologadas, teve parecer favorável do relator Osmar Serraglio, PMDB do Paraná. O PL 3571 de 2008, que cria o Conselho Nacional de Política Indigenista, deve ser votado este ano nesta casa, segundo os colegas integrantes da Frente Parlamentar pelos Povos Indígenas. Também a proposta de criação de fundo federal para indenizar proprietários de áreas alcançadas pela demarcação de terras indígenas projeta-se como ferramenta importante para que a União possa assegurar direitos sem incorrer no gravíssimo erro de escalonar cidadãos como se fossem alguns de primeira e outros de segunda classe. Como veem, temos aí um conjunto de instrumentos legais, incluindo uma emenda constitucional que, com outras propostas complementares ou afins, que tramitam nas 2 casas, prestam-se a cobrir a já referida lacuna legal, que tanto inibe a atuação dos bem-intencionados, quanto estimula os aventureiros. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vamos aos números. Em Mato Grosso do Sul,
enquanto os aproximadamente 45 mil Guaranis Caiovás contam com apenas 42 mil hectares de reservas demarcadas, ou seja, 0,9 hectare por indivíduo, os 3 mil Cadiuels têm, felizmente, uma reserva de 580 mil hectares, ou seja, 179 hectares per capita. Para o mal e para o bem, essa enorme disparidade configura de forma contundente a arrogante intervenção pretensamente civilizada nos destinos dos povos indígenas. Não por acaso, um dos mais dramáticos panoramas de degradação e desesperança indígena desenha-se a 10 minutos de Dourados, a mais importante cidade do interior de Mato Grosso do Sul. Ali, amontoados em 3.500 hectares, 14 mil índios de 40 grupos familiares das etnias Guarani Caiová e Terena amargam a realidade cruel do cerco branco, que transformou o território numa espécie de favela, com todas as vicissitudes dela decorrentes. Igualmente, não por acaso, é alarmante o índice de suicídio entre esses índios, alguns adolescentes. O gesto individual extremo e irreversível reflete, segundo antropólogos de renome, o desencanto que toma conta do inconsciente coletivo, os conflitos étnicos e culturais que destroem os valores e referências de sua cosmogonia. Na outra ponta, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, apontava em meados de 2011 42 áreas legalmente tituladas, mas ocupadas por indígenas, que as reivindicam como territórios que imemorialmente lhes pertencem. Nessas circunstâncias de impasses que se multiplicam e se acirram, a insegurança jurídica decorrente da secular pusilanimidade de sucessivos governos, tanto na definição aleatória de reservas, onde amontoaram diferentes etnias, quanto na emissão de títulos de propriedade privada sobre áreas hoje consideradas indígenas, constitui esta insegurança jurídica o insumo maléfico que faz germinar as mútuas exclusões e os conflitos nestas terras de lavouras, índios, incertezas, mortes e medo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, encerro dizendo que o Parlamento Nacional tem a grave, urgente e intransferível responsabilidade de assegurar ao Estado brasileiro um instrumental jurídico legal para que a União assegure definitiva e irreversivelmente a territorialidade correspondente a diferentes povos, etnias e nações, com a justa indenização para aqueles que de boa fé adquiriram propriedades tituladas pela União ou por Estados. Não podemos, pois, fugir a essa responsabilidade histórica. Garantir aos índios o seu direito sagrado e ancestral à terra, mas ao mesmo tempo, senhor presidente Inocêncio Oliveira, instaurar a concreta segurança jurídica quanto ao direito à propriedade. Eis o compromisso que o Congresso Nacional tem para com a nossa geração. Sem esta autêntica pacificação pela via institucional, não podemos falar propriamente de nação, mas de ajuntamento. Muito obrigado.